coisa que eu tenho que entender sobre como estudar leis. Eu tenho que entender o que eu preciso marcar nas leis. Se eu não sei o que eu vou marcar na lei, eu vou ler a lei como um todo. E aí já tá errado, porque dentro daquela lei tem partes que caem mais, tem partes que caem menos. Se eu leio tudo por igual, eu não tô dando prioridade que precisa. E tem artigos que eu vou ter que decorar. Tá? Tem artigos que são mais que eu posso ignorar, eu vou ler, mas tá ok. Mas tem artigos que eu vou ter que decorar, tá? Então, como que você vai descobrir o que você tem que marcar numa lei? Anota aí. Primeira coisa que você vai descobrir para marcar na lei, você vai fazer o que eu chamo de mapa da prova. O que é mapa da prova? Sim, é olhar nas provas antigas o que caiu mais. Como que você vai descobrir isso? Com base nos seus exercícios. Então, vamos supor, se eu estou estudando aqui pessoas naturais em direito civil. Eu acabei de estudar esse assunto pelo PDF e depois que eu estudei esse assunto pelo PDF, eu vou pegar esse assunto na lei. Vou lá e pego pessoas naturais. Uai, sim, então quer dizer que eu não pego o Código Civil inteiro, do artigo 1º até o artigo último, até o último artigo para estudar, não? Não. Quando a gente está estudando a lei, eu sempre falo, né? Quando a gente vai comer um elefante, a gente não come um elefante de uma vez só. A gente pega parte por parte. E com a lei é a mesma coisa. Se estudar a lei é sofrido? Até é, mas não precisa ser tão sofrido como tem sido divulgado por aí. Então, nada disso de pegar do artigo 1º até o artigo final. Não. Você precisa entender o que aquela lei está dizendo para você conseguir assimilar aquele conteúdo. Se você nunca viu nada sobre direito constitucional, você vai pegar a Constituição, eu lamento por você, porque praticamente você não vai entender nada do que está ali, que foi o que aconteceu comigo. Eu me lembro até hoje, quando eu estava estudando, eu cheguei para minha tia e falei assim, tia, me explica o que é trânsito em julgado. Na hora eu vi a cara dela do tipo, como que eu explico para essa menina o que é trânsito em julgado? Então, tipo, era uma coisa complexa, eu não conseguia, eu lia lá, né, na Constituição, mas eu não conseguia entender o que era. Então, primeiro de tudo, tá? A gente vai marcar o que mais cai. E como que a gente vai fazer isso? Com base nos exercícios. Você vai estudar o artigo, você vai estudar um assunto que você tem, pessoas naturais, por exemplo, em direito civil. Vamos supor, direitos e garantias fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos. Artigo 5º da Constituição Federal. Você acabou de estudar ele no PDF. Depois, o que você vai fazer? Você vai abrir a Constituição e ler o artigo 5º. Depois que você ler o artigo 5º, você vai partir para os exercícios. Depois que você partir nos exercícios, o que você vai fazer? Você vai validar quais incisos daquele artigo 5º que tem sido mais cobrado. E aí você vai lá no seu vadimeco ou na sua lei impressa ou o que quer que seja e marca. Caiu uma vez, caiu 2 vezes, caiu 3 vezes. Com base nisso, você vai construindo o seu mapa da prova da lei. Você vai percebendo naquelas leis o que cai mais e o que não cai. Estudar a lei como um todo, do artigo 1º ao último, sem saber o que você precisa de fato focar, é um dos principais erros que vão te reprovar. Porque a grande maioria das provas é no mínimo 70% legalista, mesmo as de carreira jurídica. Se você não souber o que você tem que focar na lei, você já está pondo um pezinho na sua reprovação. Tá? Então fica presente para isso, fazer o mapa da prova com base nos exercícios, você vai colocando o que caiu ali e vai marcando isso daí, tá? Terceiro, quais são as coisas que você tem que marcar na lei? Aqueles artigos que tem a ver com o seu cargo. Se eu estou fazendo concurso para o tribunal, por exemplo, Tribunal de Justiça, a parte de poder judiciário na Constituição vai ser uma das partes que mais vai cair. Porque eu estou fazendo concurso para tribunal. É claro que vai cair muito de poder judiciário, tá? Então, a outra coisa que você vai marcar são artigos que tem a ver com o seu cargo. Terceiro, aqueles artigos que tem cara de pegadinha. Esses dias mesmo alguma aluna me mandou. O artigo falava sempre que, não sei o que, não sei o que. Ela falou assim, isso aqui se cai na prova, é o primeiro que eu vou falar que tá errado, porque tá escrito sempre. E eu aprendi que o artigo que tá escrito sempre tá sempre errado. E não é, tem a exceção. Então, o artigo que tá com cara de pegadinha, você vai marcar e brincar. Se caísse aqui na prova, eu erraria com certeza. Você vai marcar esse artigo, tá? E depois, você vai destacar em cada artigo qual ponto que a banca conseguiu te pegar naquela pegadinha. Então, vamos supor, se tá falando aqui no artigo que o quórum para se votar qualquer coisa é 3/5. Na prova eu errei, eu coloquei 2/5 e a banca colocou 3/5, por exemplo. Aí você vai lá circular de cor vermelha, do que quer que seja, para mostrar que você já errou aquilo ali e que a banca cobrou exatamente aquela parte daquele artigo, tá? Qual que é o grande erro aqui que vocês cometem? Se eu só comecei a estudar a lei depois que eu fui reprovada e eu vi a importância da lei seca. Ou se eu só comecei a estudar a lei depois de um ano que eu estou estudando videoaula, depois de um ano que eu estou estudando PDF, e aí sim que eu fui estudar a lei seca. Esse é o principal erro de vocês. Quando vocês já começam fazendo do jeito que eu falei, se estudei o conteúdo, desse conteúdo, eu fui para a lei que corresponde a esse conteúdo e fui fazer exercício, vocês já avançam muito e muito e muito mais, tá? Grande parte das pessoas que não estão aqui nessa live, inclusive, estão deixando para ver a lei só depois porque acham que não é necessário, acham que aquele artigo que o PDF traz tá bom. Sim, mas o meu PDF já traz um tanto de artigo. Não ligo pro que o seu PDF traz. Sinceramente, com todo amor no seu PDF, não ligo pro artigo que o seu PDF traz. Eu ligo pro artigo que tá na lei. Se o seu edital fala que vai cair aquela parte inteira do Código Civil, você vai ler aquela parte inteira do Código Civil. E é para isso que eu ligo. E os alunos, quando demoram a acordar para isso, eles acabam demorando muito tempo para serem aprovados. Porque, de novo,
Mais de 70% da sua prova vai ser letra de lei. Se você fugir disso, você está fugindo de mais de 70% das questões. E aí não é bacana pra gente, tá? Então esse é um grande erro aqui, tá? Uma pergunta que muito me fazem, né? Se não tenho provas antigas sobre essa lei, ou não tem questões antigas sobre essa lei, ou regimento interno, né? Se regimento interno, lei orgânica, lei do órgão e tudo mais. Como que a gente faz quando a gente não tem questões pra gente poder mapear isso? Quando a gente não tem questões, a gente vai criar as nossas próprias questões. Uma das principais formas de você memorizar alguma coisa que você não tem questões é você criando a própria questão. Por quê? Você começa a pensar como a banca pensa. Cara, olha só, essa questão aqui de competência. Competência de tal ente é tal, competência de tal ente é tal. Tá com cara de que a banca vai confundir essas competências na hora da prova. Então, na hora que você começa a criar a sua própria questão, você começa a ver, isso aqui com certeza a banca vai trocar por isso. E isso te faz pensar como a banca pensa. E nada, veja bem, nada vai te ensinar mais no concurso público do que tentar entender o que a banca tá pensando para te fazer errar. A banca tem a pior das intenções para te eliminar nesse concurso. Ela tem a pior das intenções. Ela não quer que você seja aprovado. Ela quer que todo mundo seja eliminado e que um salve dali. Se você começa a pensar como ela pensa, eu já entendi que quando tem prazos, por exemplo, a banca gosta de cobrar, porque ela sabe que ninguém vai decorar todos os prazos. Poxa, então quando o meu artigo falar de prazos, o que eu tenho que fazer? Decorar, porque eu já sei que a banca vai cobrar. Tá? Então, quando você começa a pensar como a banca pensa, você zera o jogo. É literalmente quebrando a banca. O que muita gente não tá fazendo. Tá sendo passivo por aí. Né? Assim, não vou pensar como a banca, vou só resolver esse exercício aqui de qualquer jeito. Cara, não. Resolver de qualquer jeito tá te atrasando. Segunda coisa, última coisa pra falar aqui sobre as leis. Acho que não vai dar tempo de fazer o resumo geral, mas última coisa. Pessoal, vocês memorizam por repetição ou por emoção. São essas duas grandes formas de a gente memorizar. Por repetição ou por emoção. Se eu não tenho emoção ao ler a lei, como que eu vou memorizar a lei? Repetindo. A boa decoreba ela é feita com excesso de repetição. Você vai ler novamente, você vai fazer exercícios novamente sobre aquela lei e sempre vai repetir, tá? Sabe quando que você vai aprender por emoção numa lei? Quando você perde uma questão que você podia ter acertado. Mas aí o erro te deixa uma emoção negativa. Na hora que ele te deixa uma emoção negativa, você acaba se lembrando daquele, fala, nossa, não vou errar isso aqui nunca mais. Por quê? Porque você se lembrou. Então você aprende essas duas formas, repetição e erro. Se tem como eu fugir da decoreba, tem como eu fugir da repetição? Não. Você vai rever a lei várias vezes na revisão e tem algumas coisas que literalmente você vai ter que repetir. Não tem como fugir. É uma prova para a qual a gente está estudando que tem regras e a gente vai pegar e fazer, tá?